E após identificar o problema, o técnico Felipe Luiz tomou uma decisão a fim de colocar um ponto final nessa situação que vinha inclusive sendo um calcanhar de Aquiles ao ex-técnico Adenor Tite. Mudança no cenário eleitoral e candidato desiste de concorrer à eleição. Pogba, livre no mercado, podendo jogar a partir de março de 2025. E vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu já começo o vídeo falando sobre Pogba. O que acontece é o seguinte: a Juventus quer rescindir o contrato com o Pogba. Sendo assim, o meia ficaria livre no mercado para assinar com qualquer equipe. Vale lembrar que o Pogba ele foi suspenso por 4 anos por conta de um doping. Levou essa suspensão ao CAIS e o CAIS reduziu para apenas 18 meses, né, 1 ano e meio. Com isso, ele já pode voltar a jogar a partir de março de 2025. E a pergunta que eu faço a você é: você, se fosse dirigente do Flamengo, tentaria a contratação do Pogba para o Mengão no ano que vem? Tentaria trazer o Pogba para o Mengão já em março de 2025? Lembrando que o jogador vai estar sem contrato, ele já pode assinar, né? Se ele tiver sem contrato, ele já pode assinar um contrato e passar a receber a partir de março, já começar a treinar com preparador físico, com preparador físico e começar ali, né, a tentar se preparar para jogar a bola em março. Queria saber a sua opinião sobre isso. Traria ou não traria? Lembrando que isso é só uma enquete. Eu estou trazendo a informação que ele vai ficar livre no mercado e perguntando se você traria. Não tem até o momento nenhuma negociação, não tem até o momento nada de Pogba com o Flamengo, tá? Só para deixar claro para todos vocês, porque depois, o Flazoeiro falou que o Pogba tá vindo pro Flamengo. Não, o Flazoeiro não falou que o Pogba tá vindo pro Flamengo. O Flazoeiro falou que o Pogba tá livre no mercado e perguntou se você traria ele pro Flamengo, tá certo? Bom, mudando de assunto, na próxima sexta-feira, popularmente conhecido como depois da manhã, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, vai julgar o caso de Vasco, Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro sobre a mudança no jogo da volta da Copa do Brasil. Eu pensei que isso já tinha sido superado, mas não. Na próxima sexta-feira, esse caso será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e sim, meus amigos, ainda tem risco de mudar a data e o jogo voltar para o meio da semana. Ao invés do Flamengo começar a treinar para jogar contra o Fluminense, o Flamengo ter que treinar para jogar contra o Corinthians no meio da semana que vem. Não está descartada a possibilidade de uma reversão aí da data da semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. E já que eu falei sobre isso, deixa eu falar agora sobre o Felipe Luiz, que tomou uma decisão que pode mudar algumas coisas no Flamengo. Qual era o grande problema do Tite? Quando tinha convocação, ia um monte de jogadores para a seleção, ele ficava treinando com outros tantos no ninho do urubu, e quando os jogadores da seleção ele voltava, porque eles não treinaram ali com os outros, às vezes acontecia ali do cara, é tipo aula, né, na escola. Você está indo na escola todo dia, aí você falta a aula 2, 3, 4, 5 dias seguidos. Quando você volta, parece que a turma está um pouco mais à frente e você está um pouco mais atrás. O Felipe Luiz ele está tentando encontrar uma maneira de colocar os caras que estão na seleção, são 7, Gonzalo Plata no Equador, Eric Pulgar no Chile, Gerson e Fabrício Bruno na seleção brasileira, Arrascaeta, De La Cruz e Matias Vinha estão na seleção uruguaia. São 7 jogadores. Desses 7, o De La Cruz é titular, o Arrascaeta é titular, o Gerson é titular, o Plata não tão, mas o Pulgar é titular. Desses 7, 4 são titulares e 3 ali brigam posição. A ideia do Felipe Luiz é a seguinte: é tentar colocar esses caras o mais inteirado possível do que está acontecendo no Flamengo. Para quando eles voltarem, eles não voltarem tão atrás. Para quando eles voltarem, porque o Brasil joga na terça, certo? Eu acho que o Uruguai também joga na terça. E aí os caras voltam, que quarta-feira
não tem jogo, o Flamengo joga na quinta, ou contra o Fluminense agora, depois desse julgamento, ou até mesmo contra o Corinthians. Então, assim, não vai ter como treinar, né? Os caras vão chegar em cima do lance. Mano, é eles assistirem um vídeo ali, entender mais ou menos a questão de movimentação, como disse o próprio Fabrício Bruno, o ajuste por menor que ele vai fazer na equipe durante esse tempo e conseguir ajustar isso e conseguir resolver isso e conseguir colocar os caras para jogar. Então, assim, o Felipe Luiz ele tenta resolver esse problema da ausência no treino e tenta dar ao cara o mesmo ritmo que vai ter a galera que vai ficar treinando. Uma coisa que eu achei bom é que o Dorival ele não convocou o Léo Ortiz. Então, o que pode acontecer é o seguinte: o fato do Léo Ortiz ter ficado, então tá Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandro, que volta a treinar hoje normal, tá? Graças a Deus, como ele não estava com lesão, foi só um desconforto, a tendência é que hoje ele treine normalmente com o grupo. Ele vai conseguir treinar essa linha de 4. Ele vai conseguir treinar essa linha de 4. E uma outra coisa, no treino ele vai ter o Alan no lugar do Pulgar. Ele tá focado também em tentar recuperar o Alan. Então assim, ele vai dar oportunidade para o Alan, ele vai tentar recuperar o Alan, ele vai tentar resolver o problema do Alan, que jogou até bem assim, algum tempo e tal, mas não jogou tão bem o tempo todo. Enfim, a ideia do técnico Felipe Luiz, ela vai ser essa. Então, cabe a gente esperar para ver como é que vai ficar a situação, se ele vai conseguir ajustar esse treino para a galera que está fora e se o Alan também vai conseguir aproveitar a oportunidade para poder melhorar o seu futebol. Não acredito que o Alan vai assumir a titularidade, mas é importante a gente ter um reserva ali para o Pulgar, ok, caso o Pulgar precise sair, porque é um jogador que toma cartão, aí tem suspensão, tem todas essas questões. Caso ele precisa sair, para que entre o Alan ou o Everton Araújo bem. O importante é quem entrar bem no lugar de quem sair. Bom, falar de mudança agora no processo eleitoral do Flamengo, porque ontem o senhor Delaí desistiu da sua candidatura à presidência do Mengão. Com isso, agora são apenas 5 candidatos: Rodrigo Dunches de Abrantes, Pedro Paulo, Luiz Eduardo Batista, Maurício Gomes de Matos e Valim Vasconcelos. O Delaí decidiu sair da candidatura, abrir mão da sua candidatura, para apoiar Rodrigo Dunche. Ou seja, o cenário está muito apertado, principalmente entre 3 candidatos: o BAP, o Dunche e o Maurício. O BAP, ele vem sozinho, assim, sem nenhum grande apoio político. Claro, o BAP tem o apoio do Zico, tem o apoio ali de muita gente conceituada dentro do Flamengo. O Rodrigo Dunches de Abrantes, ele é o candidato do atual presidente, Rodolfo Landim. O Maurício Gomes de Matos, ele é o candidato do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. O Valinho também ele vem sem muito apoio assim de políticos grandes e tal, influentes dentro do Flamengo, e o Pedro Paulo vem na mesma linha. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. O fato é que Delaí saiu para apoiar Rodrigo Dunches de Abrantes. Rodrigo Dunches de Abrantes tem hoje com ele o presidente Rodolfo Landim, tem hoje com ele a Patrícia Amorim e tem o Delaí. A Patrícia foi antes do Bandeira e o Delaí foi antes da Patrícia, presidente do Mengão. A gente está de olho aí, a eleição dia 9 de dezembro. Estamos atentos a tudo que está acontecendo. É preciso trabalho, tempo. Bem, e o Flamengo está no meio de competições ainda, né? No dia 15 de novembro do ano passado, ele me concedeu uma entrevista sobre a questão do estádio, era aniversário do Flamengo, uma entrevista por telefone. E eu questionei também com relação à renovação de contrato do Gabriel. E ele me disse que ele deixou bem claro que ele não estava inclinado a renovar o contrato, tá? Ele disse, em outras palavras, que concordava com o meu ponto de vista, que eu já tinha falado, que não via sentido na renovação de um contrato, a não ser em bases muito específicas, não, dando aumento, pagando mais, porque o jogador não joga futebol para isso, não está jogando futebol para isso. E eu entendo que o futebol profissional ele é gerido dessa maneira. Quem merece mais, quem não merece, não merece. E ele, na época, ele disse que concordava mais ou menos com o meu ponto de vista e tudo mais. E aí, dessa vez, né, na resposta dessa terça-feira,
ele admitiu que de fato disse isso na época e que agiu de acordo com a convicção dele, né? Ainda frisou, apesar de você ter se colocado publicamente cético em relação a isso, porque eu fiquei na dúvida, será que vai ser? De fato, ele manteve. E depois eu falei, o presidente está mantendo aquilo que ele deu a entender, que ele não ia renovar o contrato do Gabriel. Assim, e não renovou mesmo, não renovou. Ainda foi muito generoso, como eu falei, ofereceu ele uma proposta de 1 ano com aumento. Eu não ofereceria nem isso. Eu conversaria para talvez algo nas bases atuais, que já seria muito, pelo que ele tem jogado, pela história dele no clube, para ele ter uma chance de se recuperar. 1 ano de contrato, para ele poder tentar mostrar futebol, né? Eu acho que isso até pela história dele faria sentido, guardar um aumento, premiar contrato de 3, 4 anos, como chegou a ser negociado, até a pergunta que eu fiz à época, foi porque eu dei a informação, o departamento de futebol, capitaneado pelo Marcos Braz, já estava discutindo a renovação de contrato, e o contrato por 4 anos, com aumento, com luvas, com tudo. O Gabriel já vinha há quase 1 ano jogando muito pouco ou nada, né? E aí ele frisa nessa resposta dessa terça-feira que, de fato, na época ele não concordava com mais 4 anos de contrato naquelas bases que foram colocadas. Perfeito. Né? Aí, sobre o momento atual, ele frisou que o futebol é momento, o Gabriel está tendo novas oportunidades com o Felipe Luiz. Bem, aí é bom frisar. Ele tem oportunidades agora porque o Pedro está machucado, né? E com o Tite ele não vinha jogando porque ele não estava merecendo jogar. Mesmo assim, foi titular com o Tite no último jogo do técnico, contra o Atlético Paranaense. Jogou mal. E jogou quase todo o segundo tempo contra o Peñarol lá em Montevidéu e perdeu a chance do empate no placar agregado na jogada de Matheus Gonçalves no final do jogo, que ele não conseguiu desviar para a meta uruguaia. Se desvia, faz o gol ali, o Flamengo ia para os pênaltis, pelo menos poderia ter se classificado. Foi isso que ele fez. Então ele teve chance, sim. Teve oportunidade. Não teve mais porque não tem merecido, não tem jogado, né? Agora que o Felipe Luiz está jogando. Vejamos se vai ser mantido ou não, vai depender do desempenho, imagino eu, né? Mas ele frisou, então ele agora está recebendo novas oportunidades. Aí vem a parte importante, diz o Landim. Vamos ver como ele vai se comportar. Estamos todos torcendo pelo Gabriel, né, para que ele volte a ter um desempenho de anos atrás. E aí ele foi adiante. Pensando, claro, na eleição do seu candidato Rodrigo Duche, de Abranches, temos a previsão de fazer um planejamento para o próximo ano, com foco na grande janela do início de 2025. Eu acho que ele está mirando o Super Mundial de Clubes, provavelmente, logo após o final da temporada. Faremos isso no Conselho do Futebol a partir dos dados das áreas de scout e análise de desempenho, ouvindo a comissão técnica. Ainda teremos muitos jogos até lá, ou seja, ele coloca uma série de interrogações com relação à situação do Gabriel e todos os outros. No entanto, como já te afirmei, reforçou Landim, uma renegociação de contrato envolve a convergência dos interesses não só do Flamengo, do clube, como do jogador. Vamos ver o que acontece. Ele não está descartando a renovação, mas não está falando em renovar, em discutir, em conversar. E vou dizer mais, com outra fonte do clube, eu apurei também nessa terça-feira que não há nenhuma conversa em curso. Nesse momento não há nenhuma negociação. Ou seja, é muito tititi e não tem nada acontecendo. Note que Landim tem cuidado ao falar do Gabriel, e eu acho que isso está muito ligado à eleição, porque uma crítica que ele fizesse ao Gabriel, além de ser delicado e tal, porque ele é jogador do clube, né? Eu também não faria publicamente se eu fosse um dirigente, falaria para o jogador. Publicamente, nesse momento, não falaria. Não traria nenhum benefício para o clube. Seria bom para a gente, a notícia, né? Tal. O pessoal vai falar sobre isso, mas para a imprensa, para a torcida, quer saber, mas para o clube não. Mas o fato é que ele tem um certo cuidado e nós sabemos que existe uma parcela de rubro-negros que ainda acreditam no Gabriel, torcem por ele e acreditam que ele vai voltar a jogar bem. Talvez isso pese também, porque, nesse momento, nenhum candidato quer desagradar fatia alguma de torcedores que podem influenciar no voto dos sócios. Ou até o próprio sócio, que também é torcedor, vai lá e vai colocar seu voto na urna. Porque os caras querem eleger seus candidatos, evidentemente. Aí eu frisei, né, reforcei nessa troca de mensagens com o presidente do Flamengo, que estamos falando, quando falamos de Gabriel, nós falamos, isso aí não é uma informação, gente, é uma dedução de um atleta em uma fase há praticamente 2 temporadas, e que custaria caro em caso de renovação. Custa muito dinheiro, tá? Imagina, você pega o quanto ele ganha por mês, multiplica por 13, com 13º e tal, e aí você coloca aí 4 anos de contrato. É o dinheiro que dá para contratar um ótimo atacante. Não é pouca grana, não. Nada contra, desde que o jogador mereça, né? E eu perguntei, o senhor acha que apresentando esse futebol, e aí eu frisei, 5 impedimentos e apenas 24 ações com a bola, além de uma grande chance perdida contra o Bahia e um gol anulado por impedimento contra o Corinthians, né? Foram os 2 jogos com o Felipe Luiz. Esse é o resumo do Gabriel nesses 2 jogos. E eu pergunto, ele já faz para merecer uma discussão sobre a renovação?
E aí ele disse: eu estou falando que faremos uma reavaliação ao final da temporada. Ou seja, vai ser feita uma reavaliação, diz o Landim, hoje, tá? Dia 8 de outubro de 2024, ao final da temporada. Não apenas do desempenho dele, mas de todos os jogadores. E assim ele encerrou o assunto. Assim ele encerrou a conversa. Ou seja, não tem nada acontecendo. Há um cuidado ao falar do Gabriel, como eu disse, porque ele tem popularidade. E, claro, vai que ele começa a jogar bem. Eu acho improvável. Torço para que aconteça, tomara. Ocorre que ele não tenha jogado. E não estou falando de problemas extracampo, de embrólios, de polêmicas, e sim do campo e bola. Num regime profissional, não se renova o contrato do jogador em uma fase há tanto tempo, apenas com base em sua popularidade com parte da torcida ou apoiado nos seus feitos do passado, naquilo que ele conseguiu fazer quando estava jogando bom futebol. Os cuidados que o Landim tem com as palavras nesse contexto, nessas respostas, nessa pequena entrevista, evidenciam que há um receio em fazer crítica ou de parecer que está desprezando o jogador por conta da eleição. É o meu entendimento. Posso estar errado, mas é o meu entendimento. O Gabriel ainda tem uma área de influência. Eu, honestamente, pelo que percebo no contato com torcedores, em rede social, pelo canal no YouTube, eu sinto que o volume daqueles que perderam a fé no Gabriel e até a paciência por conta de algumas situações me parece uma massa mais numerosa do que aqueles que são ainda, entre aspas, gabizetes. Mas, enfim, note um cuidado muito grande aí ao tratar do assunto. O fato é que o Gabriel não jogou nada nesses 2 jogos com o Felipe Luiz. Está sendo criada uma narrativa que não é verdadeira. Inclusive, uma pessoa do clube que me falou hoje, nessa terça-feira, aqui, sobre o fato de ter um novo técnico e tal, e não um presidente do Flamengo, uma outra fonte. Aí falou: não, ele tem feito boas movimentações. Gente, um jogador tão caro, que já fez tanto no futebol, no Flamengo, ele não está lá para fazer algumas movimentações, ele está lá para jogar bola, participar das jogadas efetivamente, dar uma assistência, fazer um gol, provocar a expulsão do adversário de uma grande jogada que ele faça, atormentar o goleiro adversário, jogar bola. E ele não é um homem de área que fica fixo esperando a bola, ele é um cara que se movimenta, que participa do jogo, busca o jogo, vai no meio campo buscar. Sempre foi. Sempre foi. O Gabriel sempre foi assim. Essas são suas virtudes. E está participando muito pouco do jogo. Com um técnico que é um amigo dele, que gosta dele, quer dar chance a ele, quer recuperá-lo. Ele pode até voltar a jogar bem. Ninguém pode dizer que não. Só com bola de cristal. Né? Mas o fato é que nesses 2 jogos foram 2 atuações também muito pálidas. Talvez um pouco melhores do que outras, que foram ainda piores do que essas 2. Sim, pode ser. Mas isso é muito pouco. Nós não podemos tratar qualquer pequeno progresso como se fosse uma grande evolução. E uma renovação nas bases que foram discutidas ou divulgadas pela imprensa há alguns meses seria um absurdo, especialmente porque não se sabe quem será o presidente do Flamengo a partir do ano que vem. E pode ser que esse novo mandatário não seja aquele apoiado por Rodolfo Landim. Então, a boa gestão e a responsabilidade na mesma pedem que não se renove um contrato nesse momento e que o novo presidente defina, junto com a sua comissão técnica, com os seus pares, com os profissionais que eventualmente venham a contratar para tocar o departamento de futebol. Ao Gabriel, resta aproveitar as chances que o Felipe Luiz está lhe oferecendo. Se empenhar ao máximo. Ele tem se empenhado, pelo menos na minha opinião. Mas transformar esse empenho em resultado. E se ele não perceber que ele está mal e tem que reagir, talvez ele nunca consiga voltar a ser aquilo que todos os rubro-negros querem que ele volte a ser. O Gabigol.